Sabe aquela sensação de estar lendo uma história e deixar passar o detalhe mais importante sem perceber? Milhões de pessoas leem sobre a morte de Jesus na cruz, mas quase ninguém presta atenção no relógio. Muita gente acha que o nosso Salvador morreu simplesmente porque seu corpo humano não aguentou mais a tortura, mas e se eu te disser que não foi um colapso físico, e sim um código cronometrado pelo Pai Celeste? Existe um segredo oculto por trás do horário exato em que Jesus entregou o Espírito, conectando a sua fé, as leis antigas e os rituais do templo de um jeito que vai te arrepiar da cabeça aos pés. Fica comigo até o final, porque hoje você vai descobrir por que as 3 da tarde não foram um acaso, impactando inclusive o mistério da ressurreição e a forma como você enxerga a sua própria vida. Mas, para desvendar isso, primeiro precisamos esquecer tudo o que sabemos sobre as horas do nosso dia. O relógio antigo e o mistério da hora nona. Para entender a genialidade desse plano do Pai Celeste, a gente precisa, antes de tudo, apagar da nossa mente a ideia de minutos e segundos cronometrados que temos hoje em nossos telefones e relógios de pulso. Na época em que o nosso Salvador pisou nesta terra, o tempo não era ditado por engrenagens, telas digitais ou fusos horários complexos, mas sim pela própria natureza e pela luz do sol. O dia útil, aquele em que as pessoas trabalhavam e viviam suas rotinas, começava exatamente ao amanhecer, por volta das 6 da manhã, e se estendia até o pôr do sol, às 6 da tarde. Esse período de claridade era fatiado em 12 partes iguais, e é aqui que a mágica da hora nona começa a se revelar para quem tem olhos de ver e fé para crer nas entrelinhas das Escrituras. Quando os evangelhos registram que Jesus entregou o Espírito na hora nona, eles estão nos dando uma coordenada exata e inegociável, o meio da tarde, às 3 horas em ponto. Mas não pense que isso é apenas um detalhe curioso de calendário antigo ou uma anotação qualquer de um historiador desatento, isso é a prova de que a morte na cruz não foi um acidente de percurso ou o limite da resistência humana. Imagine a tensão de uma cidade inteira funcionando sob esse relógio solar, sem saber que, naquele exato instante, o destino da humanidade e a promessa da ressurreição estavam sendo selados para sempre. Mas o que estava acontecendo no coração de Jerusalém exatamente nesse minuto, a poucos metros da cruz, enquanto o sangue do nosso Salvador era derramado? A resposta vai te deixar de queixo caído. A multidão, a Páscoa e o caos em Jerusalém. Imagine a tensão absoluta nas ruas de Jerusalém naqueles dias, com a cidade completamente lotada por uma multidão de peregrinos ansiosos vindos de todos os cantos do mundo conhecido. Era a época do Pessach, a maior festa do calendário hebraico, onde cada família precisava cumprir a lei e sacrificar um cordeiro. O barulho e a expectativa tomavam conta de cada beco, enquanto o nosso Salvador carregava o peso da cruz, sem que a multidão soubesse que a verdadeira e definitiva libertação estava prestes a acontecer bem diante de seus olhos. A poeira subia, os animais balavam e o cheiro de incenso e sangue se misturava no ar quente da Judeia, criando um cenário de caos e devoção que marcava a identidade de um povo inteiro. Mas o que quase ninguém nota no meio de toda essa confusão histórica é que o templo operava com uma precisão militar e os sacerdotes não podiam errar o horário de forma alguma. A vida espiritual de toda a nação dependia daquele ritual milimetricamente calculado, preparando o palco para o maior evento da nossa fé e da história humana. E é exatamente nesse cenário de caos organizado que a morte de Jesus começa a revelar um código oculto, guardando um segredo impressionante sobre o que ocorreu no templo no exato minuto em que ele expirou. Você consegue imaginar a ironia divina de ter o maior sacrifício da história acontecendo na sombra do sistema que tentava, de forma imperfeita, representar exatamente esse mesmo sacrifício? O sangue no altar e o relógio do templo. Imagine o caos no templo de Jerusalém exatamente às 3 da tarde, com historiadores estimando que mais de 200 mil cordeiros eram sacrificados na Páscoa para alimentar milhões de pessoas. O som dos chofares ecoava, os sacerdotes afiavam suas facas e o sangue jorrava no altar, cumprindo uma tradição que o povo acreditava ser a única forma de manter a fé viva e agradar ao Pai Celeste. Ninguém ali fazia ideia de que, a poucos metros, o verdadeiro sacrifício estava prestes a acontecer. Os cânticos dos levitas subiam aos céus, enquanto a fumaça do incenso criava uma névoa mística que encobria a realidade crua e dolorosa que ocorria fora dos muros da Cidade Santa, no Monte da Caveira. Enquanto o último cordeiro era preparado, Jesus pendurado na cruz soltava seu último suspiro, sincronizando sua morte com o fim daquela era e abrindo as portas para a ressurreição.
Essa conexão milimétrica prova que a cruz não foi uma derrota, mas o clímax de um plano magistral do nosso Salvador. Mas você já parou para pensar por que isso precisava acontecer antes do pôr do sol, gerando uma corrida contra o tempo envolvendo as leis mais rígidas? A resposta envolve uma urgência legal que ditava o ritmo de cada ação dos seguidores de Cristo naquelas últimas e angustiantes horas da tarde, moldando o destino do corpo físico do Messias. A corrida contra o tempo e a lei do sábado. Além de toda essa simbologia espiritual profunda, existia um motivo prático e urgente para que a morte do nosso Salvador ocorresse exatamente às 3 da tarde. O sábado judaico estava se aproximando rapidamente, começando ao pôr do sol, por volta das 6 da tarde, e a lei era claríssima: nenhum trabalho podia ser feito e muito menos um corpo executado podia ficar pendurado na cruz para não profanar a terra. A sombra do descanso sagrado já começava a cobrir os montes de Jerusalém, e o pânico de quebrar a aliança com o Pai Celeste movia os líderes religiosos a exigirem que os corpos fossem removidos o mais rápido possível, custe o que custasse. Foi essa janela exata de 3 horas que permitiu que José de Arimateia e Nicodemos corressem até Pilatos, retirassem Jesus da cruz e o sepultassem às pressas antes que o sol se pusesse. Se a morte tivesse ocorrido mais tarde, o corpo ficaria exposto, gerando uma desonra inaceitável, provando que o Pai Celeste orquestrou cada detalhe para honrar a lei. Mas você sabia que, enquanto essa corrida acontecia na Terra, o próprio céu estava reagindo de uma forma assustadora. O universo inteiro parecia prender a respiração, como se a própria criação soubesse que o seu Criador estava prestes a fechar os olhos humanos para a glória da ressurreição. A sombra que cobriu o mundo e a tortura romana. Os relatos históricos e bíblicos nos contam que algo absolutamente fora do comum aconteceu naquela sexta-feira fatídica. Desde o meio-dia até o momento exato da morte do nosso Salvador, uma escuridão densa e pesada cobriu toda a região de Jerusalém. E detalhe, os estudiosos fazem questão de frisar que não se tratava de um eclipse solar comum, já que a Páscoa judaica sempre ocorre em período de lua cheia, o que torna esse fenômeno astronomicamente impossível. Era a própria criação reagindo à agonia na cruz, como se o Pai Celeste tivesse fechado as cortinas do mundo para o ato final da nossa redenção, mergulhando a Terra em um luto cósmico e silencioso. Durante essas 3 longas horas de trevas, Jesus suportou um peso espiritual e físico que a mente humana mal consegue compreender, preparando o terreno para a promessa da ressurreição. A crucificação romana foi desenhada para ser uma tortura lenta, onde as vítimas lutavam por ar durante dias inteiros até a exaustão total. Mas o que os soldados romanos, em sua brutalidade, não imaginavam é que o relógio divino já estava ticando para o fim, e uma profecia milenar sobre os ossos do Messias estava prestes a se cumprir de uma maneira que deixaria qualquer historiador de queixo caído. A fragilidade do corpo humano encontrou o limite exato onde a profecia exigia que ele parasse. O véu rasgado e o fim da separação. Exatamente no minuto em que Jesus entregou o Espírito na cruz, enquanto os sacerdotes estavam ocupados no templo finalizando os sacrifícios, um evento sobrenatural e aterrorizante abalou o coração de Jerusalém. O gigantesco e espesso véu que isolava o lugar santíssimo, uma barreira pesada, de vários centímetros de grossura e altura colossal, que protegia o espaço onde a presença do Pai Celeste habitava, se rasgou violentamente em 2. E o detalhe histórico e teológico mais impressionante, que descarta qualquer teoria de vandalismo humano, é que a ruptura aconteceu de cima para baixo, selando o significado oculto daquela exata hora nona e anunciando o fim de uma era de sombras. Para nossa fé, essa imagem dramática é a prova visual e incontestável de que o antigo sistema de rituais e a separação entre o divino e a humanidade estavam destruídos para sempre. A morte do nosso Salvador não foi apenas o fim de uma vida, mas o ato magistral que rasgou a cortina e nos deu acesso direto ao Criador, sem a necessidade de novos sacrifícios ou de intermediários humanos. Mas quando a gente junta todas essas peças incríveis que exploramos hoje, o relógio solar, a lei do sábado, a escuridão e o véu rasgado, o quadro final que se forma revela o maior código da história, e é sobre ele que precisamos refletir para encerrar e aplicar em nossas próprias vidas. O eco silencioso das 15 horas. Quando o relógio da história marcou aquela exata hora nona, a morte na cruz não foi o fim, mas o começo da nossa ressurreição e da maior revolução de fé que o mundo já viu. Agora que você conhece esse código oculto e sabe que o Pai Celeste orquestrou cada segundo para que o nosso Salvador, Jesus, cumprisse a lei e as profecias, eu te pergunto,
Como essa revelação muda a forma como você enxerga os seus próprios momentos de dor e espera? Será que você tem confiado que o tempo de Deus na sua vida também é perfeito e milimetricamente calculado, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor e a escuridão tenta cobrir a sua esperança? Não deixe essa mensagem esfriar no seu coração, o tempo é curto e a urgência de viver esse novo acesso direto ao Criador é para agora mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que não existe mais separação entre nós e o Pai Celeste, e se inscreva no canal ativando as notificações para não perder os próximos mistérios bíblicos que vão transformar a sua caminhada. Deixe o seu amém nos comentários, confirme a sua fé e prepare-se, porque a nossa próxima jornada vai te arrepiar ainda mais.